Vamos lá então, pessoal, dando continuidade aí à segunda etapa da matéria, imunologia clínica, tá? Dentro do nosso curso de biomedicina laboratório clínico 3. E agora nós iremos falar um pouquinho de marcadores inflamatórios. Beleza? Só confirmar se a aula está sendo gravada aqui. Está. Então nós vamos dar uma pincelada aqui nessa parte, que é uma parte um pouquinho mais prática, mas também tem uma introdução teórica aqui, tá? Então, com relação à resposta inflamatória, a definição da resposta inflamatória, né, que é um conjunto de reações endócrino-metabólicas. Secundária é uma variedade de graves agressões no nosso corpo que tem como característica principal a ativação de todos os mediadores do processo inflamatório com a intenção de resolução do problema, tá? Então, a inflamação ela tem como resultado, ou pelo menos como uma busca por uma resolução daquela lesão inicial, que seria um processo de cicatrização, tá certo? E muitas vezes o processo de cicatrização leva a um dano secundário a um órgão ou tecido, porque muitas vezes o processo de cicatrização, o tecido utilizado para reposição após a lesão do tecido original é um tecido reparatório que não tem a mesma função do tecido original. Então, por exemplo, se a gente tem uma inflamação ocasionada por uma hepatite fulminante no fígado, você tem uma reação inflamatória hepática, e essa reação inflamatória hepática, após a resolução, vai ocorrer um processo de cicatrização e pode levar a uma chamada fibrose hepática. E a fibrose hepática pode evoluir para uma cirrose hepática, tá certo? Então, às vezes, a inflamação, a reação inflamatória leva à desfunção de determinado órgão ou tecido, tá? Leva à insuficiência de determinado órgão ou tecido, insuficiência renal, insuficiência hepática, enfim, pode ter como essa a consequência, tá certo? Então, aqui eu peço bastante atenção para vocês sobre como que é formada a inflamação. Essa aqui seria um mecanismo básico de formação da inflamação, chamada de cascata de inflamação. Isso aqui é importante, tá? Então, o que acontece? O nosso organismo ele é muito rico em membrana celular fosfolipídica, tá? Todas as nossas células possuem membrana celular fosfolipídica. E a inflamação ela começa em níveis microscópicos quando uma membrana celular fosfolipídica é lesada, tá? Por uma contusão, por uma agressão, pelo calor, por radiação, por um germe, por uma partícula, tá? Por qualquer que seja a causa, tá? Choque, queimadura. Então você tem esse rompimento celular da membrana fosfolipídica, você imediatamente libera uma substância chamada fosfolipase A2, tá? Que é uma enzima ativada pelo estímulo lesivo, tá? Que libera um nosso ácido araquidônico, que é uma substância que vai dar origem ali à cascata de inflamação, tá? Que é a primeira citocina ali envolvida na cascata de inflamação, que se chama ácido araquidônico, após o rompimento da membrana celular. Então, rompeu a membrana celular, estimula a liberação de fosfolipase A2. Aí estimula a liberação do ácido araquidônico. Aí agora nós teremos duas
substâncias envolvidas que irão gerar a inflamação, chamadas ciclooxigenases. Nós temos a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2, também conhecida como COX-1 e a COX-2. A COX-1 é uma COX fisiológica, que ela é normalmente encontrada no nosso organismo. Já a COX-2 é uma COX patológica, que geralmente ela é exacerbada e está relacionada a processos inflamatórios que de origem, né, não fisiológica, tá? Então seria situações patológicas, agressivas, etc. Tudo aquilo que eu já falei no final. E o que acontece? A ciclooxigenase 1, que é a COX-1, ela participa de processos fisiológicos, como, por exemplo, a proteção do sistema gástrico, do estômago. Então, ela estimula aquele muco, a produção daquele muco no nosso estômago. Então, quando a gente toma anti-inflamatório, que não é seletivo, o que acontece? Primeira coisa, dor no estômago. Por quê? Porque o anti-inflamatório, que não é seletivo, ele vai bloquear tanto a COX-1 quanto a COX-2. A COX-1, como eu falei para vocês, é fisiológica. A COX-2 é patológica. Se bloqueia a fisiológica, você tem os efeitos colaterais do bloqueio da COX-1. Qual que é o principal efeito colateral do bloqueio da COX-1? Seria justamente distúrbios gástricos, gastrite, tá? Tem gente que faz úlcera devido ao uso de anti-inflamatórios. Por causa disso, porque ele vai inibir a COX-1, então você não vai ter a estímulo daquela camada de proteção, tá? Mas dando origem dando sequência aí à cascata inflamatória, as ciclooxigenases, elas, ao serem liberadas pelo ácido araquidônico, elas vão dar origem aos mediadores inflamatórios, também conhecidos como endoperóxidos. Endoperóxidos ou endoperoxidases, tá bom? Então, são estas as substâncias realmente vasoativas que vão levar a todo o processo inflamatório em si, tá? Então, nós temos ali como uma dessas substâncias a prostaciclina, que ela é responsável pela vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. A vasodilatação é justamente para que os vasos possam aumentar as suas dimensões, permitindo que as células passem, tá, através do processo do sangue periférico para o tecido. Tá certo? Então, a prostaciclina é essencial nisso, porque como que a célula inflamatória, tá? As células responsáveis pela inflamação são células sanguíneas, tá? Para elas chegarem no tecido aonde ocorre a inflamação, elas têm que sair do sangue e chegar no tecido. Então, para isso, ela tem que passar por esse processo. E a prostaciclina é justamente a citocina, né, endoperoxidase, que vai favorecer a vasodilatação dos tecidos, permitindo com que a célula saia do sangue e vá para o tecido. Depois nós temos ali as prostaglandinas, que é responsável pela sensibilidade exagerada à dor, ou seja, ela tem uma ação diretamente ali nos nervos, levando a resposta neurológica relacionada principalmente à dor. Ela tem uma ação diretamente nos receptores que fazem o estímulo febril, tá? Causa também a vasodilatação, causa uma inibição de agregação plaquetária, uma inibição de secreção do ácido gástrico, aquilo que eu falei para vocês, a proteção do estômago, e o aumento da secreção gástrica de muco, tá? Então, depois nós temos ali o tromboxano, que é responsável pela agregação plaquetária e vasoconstrição, tá? Então, nós temos aí
todo o mecanismo responsável pela tempestade inflamatória, também chamada de cascata da inflamação. E justamente são nesses mecanismos que os principais medicamentos agem. Tá? Nós temos os medicamentos anti-inflamatórios chamados inibidores de COX, tá? Aí nós entrando um pouquinho na farmacologia, nós temos o COX-1 seletivo, COX-2 seletivo, tá? Que são anti-inflamatórios que vão agir nessa parte aqui da inflamação, tá? E tem os corticosteroides, que são anti-inflamatórios, vamos dizer assim, mais potentes, que eles vão agir aqui na parte superior, que é a inibição da fosfolipase. Então, os efeitos colaterais são maiores, tá? Quanto mais você inibe, maiores são os efeitos colaterais. E os anti-inflamatórios que têm menos efeitos colaterais são o COX-2 seletivo, que vai agir estritamente na inflamação relacionada à patologia. Beleza? Então, essa é a cascata inflamatória. Alguma dúvida nessa parte? Beleza. Oi, pode falar. Isso, até essa semana. Beleza? Semana que vem seria a prática presencial relacionada a essa matéria aí. Beleza? Aí eu tiro uns minutinhos iniciais da aula lá para ver alguma dúvida. Eu abro lá o portal para ver se alguém tiver alguma dúvida, né? A gente tenta tirar a dúvida e depois eu sigo com a prática, tá joia? Beleza, falou. Então, quais são as principais causas da resposta inflamatória? Grandes traumas, graves queimaduras, hipotermia profunda, inflamação de tecidos ou órgãos, infecções, circulação extracorpórea, tá? No caso aí da hemodinâmica, que é uma área aí, da biomedicina, né? Principalmente, que os biomédicos estão fazendo bastante aí, especialização para atuar nessa área, né, da hemodinâmica. Inclusive aqui o hospital está abrindo, vai inaugurar daqui a algum tempo a ala da hemodinâmica, então preparem aí. Doenças autoimunes também são as principais causas da reação inflamatória. Qual que é a resposta orgânica relacionada à inflamação? Então, geralmente, a inflamação é devido a todo o estímulo daquela cascata. Ô Geise, faz o favor para mim, acho que seu microfone está dando eco aqui para mim. Obrigado. Tava dando um eco aqui, eu não estava conseguindo raciocinar. Beleza, obrigadinho aí. A resposta inflamatória orgânica, então o organismo ele pode dar alguns sinais e sintomas que alguma coisa não está legal, tá? E a primeira coisa que ele pode dar como alerta é a temperatura, tá bom? Então, quando a temperatura ultrapassa 38 graus, na verdade 37,8, né? A gente coloca aí 38 graus porque os instrumentos de aferição geralmente podem ter uma variaçãozinha aí. Então, a temperatura acima de 38 graus já começa a ser um alerta, bem como a temperatura inferior a 36 graus pode também ser um alerta de resposta orgânica, tá? Com relação a leucócitos, a gente tem uma leucocitose em reações inflamatórias, tá? Principalmente essa leucocitose acima de 12.000 leucócitos. E também a gente tem uma forma que é inversa, que seria a leucopenia, tá? Algumas reações inflamatórias, principalmente reações inflamatórias de origem viral, tá? Ela se manifesta como uma leucopenia, onde você vai ter cerca abaixo de 4.000 células na contagem do hemograma, tá certo? Nós temos aí outro indicador fisiológico, a frequência respiratória acima
de 20, tá? Nós temos aí a pressão parcial de CO2, que é medida através da gasometria, inferior a 32 milímetros de mercúrio, e a frequência cardíaca superior a 90, tá? A gente pode aferir isso aí, né, fazendo a contagem no próprio pulso da pessoa, como técnica de prática de primeiros socorros, tá? Então, esses aí são as principais respostas fisiológicas quando ocorre a febre. Febre não, a reação inflamatória. Quais são as principais provas inflamatórias? Então, aqui eu só vou citar, porque depois na etapa seguinte da aula a gente vai entrar mais a fundo em cada exame. Nós temos aí a velocidade de hemossedimentação, também chamado como VHS, tá? Que é um teste inflamatório aí bastante sensível, tá? Porém muito pouco específico. Nós temos aí a proteína C reativa, que é a PCR. Isso aí tem que tomar cuidado, principalmente agora, nessas épocas de Covid aí, que a proteína C reativa, o PCR, é diferente do PCR-RT Covid, tá? São dois exames completamente diferentes. Esse PCR aí é proteína C reativa, anotem aí. O outro é cadeia de reação de polimerase, que é um teste biomolecular para a detecção de várias doenças infecciosas, tá? Ambas são técnicas imunológicas, tá? Mas uma é uma técnica considerada como um marcador de fase aguda, tá? O PCR é um marcador de fase aguda, e o outro já seria um teste para diagnóstico biomolecular de germes que podem infectar o nosso organismo, tá? Temos aí também alfa-1 glicoproteína ácida, que é um marcador também de fase aguda, anti-streptolizina O, outro marcador de fase aguda, fator reumatoide, Waller-Rose, imunoglobulinas, que são aquelas classes imunoglobulina IgA, imunoglobulina IgM, imunoglobulina IgG, imunoglobulina IgE, todas essas classes. Nós temos também as chamadas crioaglutininas e outros marcadores mais específicos para doenças autoimunes incomuns, como lúpus eritromatoso sistêmico, esclerodermia, a artrite reumatoide, tá? Esses marcadores aí são geralmente direcionados para essas doenças autoimunes incomuns, tá? Esses marcadores é o fator antinuclear, anticorpos anti-LA, anti-RO, anti-SM, ANCA, anti-CCP, anti-DNA, anti-RNP, anti-SL70. Todos esses marcadores aí são marcadores bastante complexos, tá? Que exigem um estudo mais aprofundado. Geralmente são solicitados esses exames apenas por especialistas, porque a interpretação deles é bem específica, tá bom? São exames que não são executados em laboratórios convencionais, laboratórios de pequeno, médio porte. Geralmente são encaminhados para laboratórios especializados ou grandes centros para realizar esses estudos aí. Muitas vezes esses marcadores aí vão até para fora do país, tá bom? Pessoal, então eu vou, antes de começar essa parte da matéria aí, que é uma parte mais focada na execução em laboratório clínico, a gente vai dar uma pausa aí e aí daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo a gente volta aí para falar exame a exame aí e concluir a aula, beleza? Então 8:55 nós vamos dar continuidade aí. Vamos para o recreio agora, todos lanchando, tranquilo? Valeu, até daqui a pouco.